Meu Deus, notícia urgente agora, uma bomba acaba de ser confirmada. Isso mesmo, Nicolás Maduro pedindo renúncia e entregando o Lula, entregando todo mundo para ele não morrer, para não ter a cabeça cortada. Entregou todo mundo. Vou mostrar em detalhes para você o que o povo achava que nunca iria acontecer, aconteceu. A situação na Venezuela explodiu de vez. Nicolás Maduro completamente atingido e acuado. O país entrou em colapso e alerta vermelho, alerta máximo agora. As imagens que estão saindo da Venezuela são assustadoras nesse momento. Fontes internacionais confirmam: tropas norte-americanas já estão posicionadas na fronteira e navios dos Estados Unidos cercaram o Caribe. Enquanto isso, o regime do Maduro tentando reagir com a ajuda russa, mas não funcionou. A Rússia projetou entrar no meio desse jogo, mas algo acaba de acontecer. Mísseis, aviões, acordos secretos que o mundo só ficou sabendo agora, muita coisa que estava debaixo dos panos acaba de ser revelada e estamos acompanhando aí, o povo foi para a rua, exército se dividiu, tem relatos de confrontos violentos em Caracas, em várias cidades. Maduro desapareceu por mais de 48 horas, tá bom? Desapareceu por mais de 48 horas. Os rumores é que o Maduro estava escondido dentro de um bunker subterrâneo nos arredores de Miraflores. É isso mesmo, gente. Miraflores, Caracas, Venezuela. Bunker, foi falado aí nos noticiários internacionais sobre o bunker embaixo do aeroporto, que o Maduro estaria escondido, mas algo acaba de acontecer com o Maduro, tá? Renúncia, pede renúncia nesse momento. A economia desabou, o dólar disparou, milhares de venezuelanos já começaram a cruzar as fronteiras em desespero. E o mais impressionante, vários ministros e generais que eram fiéis a Maduro acabam de abandonar o governo. Meu Deus, tem relato aqui de ministros fugindo para países vizinhos. O clima é de caos total. Notícia de que os russos enviaram ajuda militar por baixo dos panos. E tem informação aqui urgente agora que você vai acompanhar na íntegra. Fontes afirmando neste momento uma bomba. Você que está aqui comigo, vou soltar a bomba aqui para você. Preste atenção. Quero já pedir o apoio de vocês. Deixa aquele like abençoado, aquele joinha abençoado. Vamos bater nossa meta? 5.000 likes agora, na primeira hora. Eu conto com o apoio de vocês para continuarmos com esse trabalho. Vamos para cima, gente. Vamos para cima. Olha só, preste atenção, notícia na tela. A notícia que praticamente era impossível de se ouvir acabou de acontecer. Nicolás Maduro pede renúncia ao cargo com o apoio dos Estados Unidos após os americanos tirar os limites que poderia impedir Donald Trump de realizar um poder os ataques contra a Venezuela. Ou seja, é melhor se entregar do que morrer sem chances de conseguir fugir. Em um movimento que consolida o poder presidencial em meio a uma das maiores escaladas militares na América Latina desde a Guerra Fria, o Senado dos Estados Unidos rejeitou nesta quinta-feira, 6 de novembro de 2025, uma resolução bipartidária que buscava limitar as ações do presidente Donald Trump contra a Venezuela. A votação terminou em 49-51, com a maioria republicana bloqueando a medida, que exigiria a aprovação congressional para qualquer operação militar em território venezuelano. Essa decisão, vista por analistas como um cheque em branco para Trump, abre caminho para intervenções diretas destinadas a desmantelar o que o governo americano descreve como o regime ditatorial narcoterrorista de Nicolás Maduro, incluindo possíveis invasões para erradicar facções criminosas ligadas ao narcotráfico. O contexto dessa rejeição remonta a uma diretiva secreta assinada por Trump em agosto de 2025, autorizando o Pentágono a usar força letal contra cartéis de drogas latino-americanos redesignados como organizações terroristas estrangeiras.
Até o momento, as forças americanas realizaram pelo menos 17 ataques aéreos e navais contra embarcações suspeitas de tráfico no sul do Caribe e no Pacífico, resultando em 69 mortes confirmadas, incluindo tripulantes de barcos venezuelanos. Esses strikes, justificados como medidas de autodefesa contra ameaças aos cidadãos americanos, envolveram o porta-aviões USS Gerald R. Ford, o maior do mundo, com capacidade para 75 aeronaves, e um grupo de ataque com 10.000 marines, submarinos nucleares e caças F-35 voando a menos de 200 quilômetros da costa de Caracas. Trump, em entrevista à CBS no último domingo, afirmou explicitamente que essas operações visam não apenas a Venezuela, mas também rotas de tráfico que passam pela Colômbia e pelo Brasil, onde facções como o Primeiro Comando da Capital, IPCC, e o Comando Vermelho, CV, operam como exércitos paralelos, controlando territórios inteiros. Na Colômbia, o foco americano já é evidente. Desde setembro, drones e forças especiais dos Estados Unidos apoiam operações conjuntas contra dissidentes das Farc e o Clã del Golfo, que controlam 40% das rotas de cocaína para os Estados Unidos. Trump tem pressionado Bogotá para expandir essas ações, prometendo 500 milhões de dólares em ajuda militar em troca de liberdade total de ação contra alvos transfronteiriços. Mas é o Brasil que emerge como o calcanhar de Aquiles dessa estratégia regional. O presidente americano declarou publicamente que o PCC e o CV, responsáveis por pelo menos 3.500 conflitos armados no país entre 2020 e 2025, incluindo massacres em prisões e atentados em favelas, representam o maior terror estatal informal da hemisfério ocidental. Esses grupos, que agora influenciam bairros habitados por 28,5 milhões de brasileiros, 19% da população, segundo pesquisa Datafolha de outubro de 2025, impõem um reinado de medo, extorsões diárias, toques de recolher armados, execuções de rivais e até controle de serviços públicos como distribuição de gás em comunidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Em 2025, a violência ligada a essas facções já ceifou mais de 50, onde o CV expandiu sua. Portanto, o governo brasileiro, sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, tem resistido veementemente à ofensiva americana. Em maio de 2025, Brasília rejeitou uma solicitação formal do Departamento de Estado dos Estados Unidos para classificar o PCC e o CV como organizações terroristas, argumentando que isso criminalizaria a sociedade brasileira e abriria portas para intervenções estrangeiras. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou em nota oficial que o Brasil lida com organizações criminosas infiltradas na sociedade, não com terroristas ideológicos, ecoando uma postura que críticos atribuem a um alinhamento ideológico com o socialismo bolivariano de Maduro, ambos herdeiros do chavismo, com laços históricos ao Fórum de São Paulo. Lula, que raramente condena publicamente as facções, priorizou diálogos internos e uma lei anticorrupção que, na prática, evita confrontos diretos. Essa relutância ignora um fato crucial. Mesmo com a redesignação como terroristas, qualquer operação militar americana no Brasil exigiria autorização explícita do governo federal, conforme tratados bilaterais, como o de cooperação em defesa de 2010. Analistas como Maurício Santoro, da UERJ, argumentam que a recusa de Lula serve como escudo para evitar uma invasão Yankee, mas ao custo de perpetuar o terror nas ruas. Enquanto facções matam e extorquem, o Planalto opta pelo silêncio ideológico, deixando milhões reféns. Essa dinâmica regional ganhou um novo e explosivo capítulo, com a resposta de Nicolás Maduro. Horas após o voto no Senado americano, fontes próximas ao regime chavista vazaram ao The Atlantic
que o presidente venezuelano está disposto a renunciar ao poder em troca de garantias concretas dos Estados Unidos. Anistia total para ele e seus aliados, a revogação da recompensa de 50 milhões de dólares por sua captura, dobrada por Trump em setembro, e um exílio confortável, possivelmente em Moscou ou Havana, com proteção diplomática. Se Washington colocar tudo na mesa, Maduro fará o mesmo, disse uma fonte anônima do Círculo Íntimo de Caracas, que incluiu propostas rejeitadas em abril de 2025, como a cessão de reservas de petróleo venezuelanas em troca de imunidade. Essa oferta surge em meio a uma mobilização inédita. Maduro ordenou a ativação de 100 mil milicianos e pediu reparos urgentes em seu arsenal russo, incluindo caças Sukhoi-Su, 30 sistemas S-300 de defesa antiaérea, defasados por sanções econômicas. O presidente venezuelano, acusado por Trump de chefiar o cartel de Los Soles, uma rede que lava bilhões em cocaína através de instituições estatais, vê seus dias contados, como o americano previu na CBS. A renúncia... Imagine criar um aplicativo com a sua poderia pavimentar uma transição para a oposição, liderada por figuras como Maria Corina Machado, mas depende de um pacote completo que evite julgamentos em Haia ou nos tribunais de Miami. Não demorou para que a Rússia entrasse no tabuleiro, complicando o que já era um barril de pólvora. Nesta sexta-feira, 7 de novembro, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, declarou que Moscou está preparada para responder adequadamente aos apelos de Caracas por ajuda militar, incluindo o envio de mísseis hipersônicos Oreshnik, capazes de atingir alvos a 5.800 km em minutos, e upgrades em radares e aeronaves. Qualquer agressão direta dos Estados Unidos só escalará o caos. Não resolverá problemas que podem ser tratados diplomaticamente, alertou Zakharova, ratificando um tratado estratégico assinado em maio de 2025 que permite bases russas em solo venezuelano. Putin, que já despachou aviões de transporte ligados ao grupo Wagner para Caracas na semana passada, vê na crise uma oportunidade de desafiar a doutrina Américas Primeiro de Trump, ecoando a crise dos mísseis de 1962. Documentos obtidos pelo Washington Post revelam que Maduro escreveu pessoalmente a Putin pedindo defesa inabalável contra uma invasão iminente, temendo bombardeios a instalações militares mapeadas pelo Wall Street Journal como centros de narcotráfico. Enquanto o Caribe ferve com 10 mil tropas americanas em alerta máximo e exercícios conjuntos em Trinidad e Tobago, a 100 quilômetros da Venezuela, o mundo observa se essa tríade de eventos culminará em uma invasão que reescreva o mapa geopolítico da região. Para Trump, é a chance de cumprir promessas de campanha contra o narcoterrorismo. Para Maduro, uma saída honrosa antes do colapso. Para Putin, um cheque-mate no quintal americano. No Brasil, o silêncio de Lula sobre o tema, apesar de rotas de tráfico que cruzam a fronteira amazônica com a Venezuela, só amplifica o dilema: ignorar o terror interno para preservar soberania ou arriscar uma aliança com Washington que ameace sua agenda ideológica? Meu Deus, vai comentando, deixe seus comentários. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se agora. Ative o sino com todas as notificações para você receber o aviso dos próximos vídeos. Senão você vai ficar perdendo tudo aí. Então não perca nada. Deixa o sininho ativado, deixa aquele like abençoado e fique ligado que a qualquer momento eu volto.